Ok, pessoal, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso Boa de noite. Gestão Financeira. Boa noite, David, Angélica, Gabriel, Thiago, Ana Caroline, Gabriele, Guilherme. Vamos lá, então, iniciando aí, né, mais uma aula. Pessoal, então, reta final, né, de Gestão Financeira, penúltima aula. Eu conversei com o coordenador de vocês, né, o supervisor, o Thiago, vendo a possibilidade de a gente adiantar essa aula para segunda-feira, tá? Levando em conta que eu tenho algumas turmas para iniciar aí e eu fico impossibilitado de finalizar na terça, tá? Mas eu vou confirmar ainda se vai ser segunda ou terça-feira, tá bom? E aí, a aula sendo segunda ou terça-feira, eu já quero deixar adiantado para vocês, né? Aqueles alunos que estão aí com problema de frequência, a gente vai dar uma chance aí para recuperar, né, essa frequência, dando uma atividade extra, né? Lógico que vai valer menos pontos, né? Porque não é justo com os demais que acompanharam, se empenharam até o momento, né? E vai ser a única chance de poder reverter o quadro aí de algumas situações, tá? Antes da gente começar a falar sobre o tema da aula de hoje, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, para a gente já deixar alinhado a questão das atividades, né? Quem fez, quem está pendente de alguma coisa, tá bom? Pessoal, ficou alguma dúvida com relação à atividade anterior, né? Vocês tinham que reproduzir o que nós fizemos em aula, né? Hoje também nós vamos falar sobre o tema, né, que ficou pendente aí, nós vamos conversar sobre inflação, né, e vamos desenvolver uma atividade também voltada para planilha, tá? Então hoje nós vamos continuar falando sobre planilhas também, tá bom? Se tiver alguma dúvida enquanto eu for mostrando aqui o diário, tá, for conversando, pode perguntar, pode ficar à vontade, tá? Vou ver aqui o diário de vocês, vamos lá. Deu certo a internet, professor? Deu certo, voltou. Ah, Até que foi rápido. Aqui, modelo de diário. Ok, então, deixa eu ver, o Aelton estava na outra sala. Não sei se ele está aqui agora. Não, até o momento ele não entrou aqui. Mas o Aelton ele está devendo a atividade do dia 17, né? Ele teve um probleminha, não pôde participar. Ô, Deixa eu ver, professor, eu Cláudio. entrei agora, você corrigiu as atividades ou ainda tá? Não. Estou deixando alinhado quem está devendo alguma coisa, porque a gente está na nossa penúltima aula, né? E aí a Entendi. gente precisa deixar já isso aí meio encaminhado, porque a gente fecha diário, né, semana que vem. Cláudio Sim, Gabriel, verdade. deixa eu ver se... Não, Cláudio Gabriel não está aqui, né? Ok, também é uma situação crítica, né, se não entregar, que para mim já consta como reprovado, né? Não participa das aulas, não sei o que acontece, e aqui ele já tem 2 dias de falta. Mais mês de maio, né, que não fez nenhuma atividade aqui, que já consta como reprovado se não entregar, né? Gabriel Thiago, né, que é o Tigre, que está aí, por favor, faça, deixe as atividades alinhadas, né? Tem muita atividade para fazer, mas tenta deixar o máximo possível em dias, tá? Ver aqui como está a sua situação, né? Você participa das aulas, porém não entrega as atividades, né? E aí complica, tá? Então aqui tem aliás, Gabriel Thiago, né? Aqui tem um dia, né? E aqui já tem três faltas aqui, tá? Então tem que deixar, na verdade, três com essas duas da aula passada, né? Que não houve a entrega da atividade, tá?
Aqui já consta como reprovado, então tem que entregar, ok? Gabriele tá ok, Guilherme. Esses aqui são os desistentes, né? Mariana, vamos lá. Mariana acho que também não tá. Um dia de falta. Dois e meio, quase 3, né? Tem que pegar as atividades. Matheus. Pelo menos na outra ele parece que ele estava, né? Agora não entrou de novo. Enfim. Matheus. Por enquanto, a última atividade, né? Do dia 30, do 4 ainda. E atividade de 7 e 11, tá? 1, 2, 3, está no limite aqui, tá? Então, pode mais faltar, nem deixar de entregar a atividade. Patrick tá ok, agora Thalita. Thalita foi, que é a Florência, que eu acho, né? Eu acho que é o nome que está no Gmail. 14. Dois, 3, então tem que estar no limite também. Está no limite não, né? Ultrapassou aqui o limite de faltas, tem que entregar as atividades pendentes aí, tá? 14, 17. Quanto mais puder deixar em dias, melhor. William desistente. Beleza, então acho que nós temos 13 alunos no total, né, gente? Com os desistentes. Nós temos essa média aí de alunos presentes nas aulas. Beleza, então, pessoal, só para reforçar, eu vou verificar ainda com o supervisor, tá? Se a última aula vai acontecer na segunda ou na terça ainda, tá? Eu acredito que seja na segunda, que a gente finalize. Então, na segunda-feira, eu vou novamente orientar os alunos aí que estão com pendência, né? Então, os alunos que estão com pendência aí, né? Cláudio, Gabriel, Professor, Gabriel, tá cortando Thiago. muito. Pode ser que seja a conexão, Angélica. Então, aqui os alunos que estão com pendência, né? O Cláudio, Gabriel, Thiago, a Mariana, né? Matheus está no limite e a Thalita, né? São os 4 alunos aí que estão com essa pendência. O resto está tudo ok, né? Eu só vou, final de semana agora, fazer o levantamento e entregar todas as notas, né? Na segunda-feira vai ser um dia para que eu possa dar esse feedback para vocês, né? Dar esse retorno com as atividades a gente já corrigiu. Oi, Patrick. Professor, perdão atrapalhar o senhor aí, mas aqui sua voz está tranquila. Mas olha aí no chat, porque tem uns alunos que estão falando que a sua voz está travando. Tá. Ok, pode ser conexão, tá, gente? Infelizmente a gente tem alguns probleminhas aí com conexão, né? Não sei se por causa que a internet caiu, não sei se é com relação a de vocês, enfim. Porque aqui sua voz está tranquila. Né? Pode ser conexão, tá, gente? Aí tenha paciência, depois pega com detalhe, eu estou gravando a aula, tá bom? E aí depois tenta assistir novamente, tá? Mas aí quando for alguma informação mais importante, eu coloco aqui no chat. Por enquanto eu só estou dando feedback com relação aos alunos que estão com pendências, viu? Tá com o nome do Tigre aí, Gabriel Thiago. Professor? Deixa eu até colocar aqui no chat. Sim. Não, pode deixar. Sim. Pode falar. Não, porque eu ia falar assim, se você tinha avisado lá no grupo, mas eu vi que avisou, porque às vezes os meninos estão demorando a entrar. Às vezes entra no outro link. Eu avisei. Uhum. Ok, então vamos lá. Então, na segunda-feira vai ser um dia mais para eu dar esse feedback para vocês, tá? Que aí eu volto com a nota final, né? Total, geral, de cada um de vocês.
vou procurar dar esse feedback assim no privado, né? Eu mando, ó, você fez tantas atividades, aí você tem tanto por cento aí de nota, né? Vou dar esse feedback individual de cada um, mandar uma mensagem aí no WhatsApp para cada um de vocês, tá? E aí, segunda-feira vai ser aquele dia mesmo para a gente finalizar com uma atividade final, né? Todo dia vocês têm que ter uma atividade, então não vai ser possível escapar no último dia, porque vale a frequência de vocês, né? Então, Oh, não. Oh, não, oh, não. e aí, para quem está com essas pendências aí, eu vou dar uma chance sim, mas vai ser uma atividade valendo menos nota, e tem que fazer na própria segunda ou terça-feira, tá? Então, vai ser um dia ali para a gente fechar todas essas questões aí, tá bom? Só tela compartilhada. Deixa eu mostrar aqui o Google, onde eu coloquei o material de hoje, tá? Então, eu coloquei, voltando aqui, né, técnica de administração. Eu já postei um material, aula 11, falando sobre inflação, tá? Então, se você clicar nesse link, tudo que a gente vai usar para a aula de hoje, né, os sites que eu tirei as informações, além do arquivo em formato PDF, tá? Todos estão aqui nesse tópico, então se vocês quiserem acompanhar, é só clicar e entrar, né? E a atividade de hoje, que nós vamos aprender aí 3 funções, né? Que é o conte-se, a função se com o operador e ou, né? E o soma-se. O que é a função se? Se a gente colocar um critério e for verdadeiro, lembra do lucro, prejuízo, do aluno aprovado, do aluno reprovado? Então, aqui a gente vai ter uma continuação dessas funções lógicas dentro da matemática, só que com o operador e com o operador ou, né? Se a gente for levar ao pé da letra, o e, ele vem de um operador na qual ele torna os critérios obrigatórios. Como assim critérios obrigatórios? Para o aluno estar aprovado ou reprovado, né, que foi o exemplo que a gente viu lá passada, ele precisa não só ter uma média boa, né, ou seja, se a média for 6 ou 7, que a escola estipular, ele não basta só alcançar aquela média, ele precisa também de uma frequência escolar razoável, né, ou seja, um mínimo de 75%. Né, isso aí é lei, né, toda escola, se o aluno não tiver mínimo essa frequência aí, ele é reprovado por falta, né? Então, esses 2 critérios, que são a média e a frequência, elas se tornam obrigatórios para que o aluno esteja na condição de aprovado. Okay? Então, os 2 critérios têm que ser satisfeitos. Um dos 2 critérios não sendo satisfeitos, ou seja, não sendo verdadeiros, automaticamente ele cai numa condição secundária, que é uma condição de reprovado. Tá? Isso para o operador e. Então, quando vocês lembrarem, ouvirem falar do operador e dentro da função se, ele vem de obrigatório, tá? Esses critérios estejam sendo analisados com verdadeiro, tá? Como verdadeiros. Bom, o ou, ele vem de escolha, de possibilidade de escolha, né? Então, se eu colocar, por exemplo, a média ou a frequência, qualquer uma das 2 condições sendo satisfeitas, já vai ser o suficiente para que o aluno seja aprovado. Ele não precisa ter os 2 como obrigação, né, como obrigatoriedade. Uma das dos 2 critérios sendo satisfeitos, né, ou, por exemplo, ele tem uma frequência 50%, tá? Vamos imaginar, tá? Isso na realidade não acontece, tá? Eu só tô citando um exemplo. Se a frequência desse aluno for 50%, mas a média dele for boa, né, coisa que não acontece, porque um aluno que não tem frequência, automaticamente não pode ter um bom rendimento, então o que vai acontecer com esse aluno? Se ele tiver 50% de frequência, mais uma média boa, razoável, né, 6, ele está na condição de aprovado. Tá? Então, o E vem de obrigatoriedade dos critérios todos serem verdadeiros, e o vem de escolha, ou um critério ou o outro critério. Qualquer um dos 2, estando na condição de verdadeiro, já será suficiente para que a mensagem, né, seja
aparece lá na primeira possibilidade, aprovado, ou, no caso, aprovado, né? E reprovado no caso de falso, se nenhuma das duas condições forem satisfeitas, tá? Fiquem tranquilos, a gente vai abrir agora, eu vou exemplificar com vocês o que trata dessas duas funções aí, tá bom? Antes disso, né? Então, os materiais sobre inflação, material em PDF. Esse material aqui que eu retirei da internet, tá? Não foi elaborado por mim, mas eu achei um material muito interessante, né? Ele vem com exemplificações sobre a inflação, é sobre ele que a gente vai debater na aula de hoje, tá? Bom, primeiro a gente tenta entender, né, o que é inflação, o que são esses números aí que são calculados mensalmente, né, anualmente pelos cientistas, né, da economia, etc., né? Boa noite, Aelton. Opa, boa noite, professor. Então, esse material ele vem aí para exemplificar aí e deixar claro algumas situações, tá? Então, a gente começa com uma frase aí, né, de George Bernard sobre a questão da inflação, né? A falta de dinheiro é a raiz de todos os males, né? Então, tudo aí vai se centralizar em cima da função monetária, né, do dinheiro, tá? Que circula aí no mercado financeiro. O que é inflação, né? Qual o impacto da inflação sobre a nossa vida? Causas da inflação, né? A gente fica tentando entender o porquê de todo esse aumento das mercadorias, né? Início do período inflacionário, tá? Então, quando se iniciou o período inflacionário, que é antigo, né? Desde o tempo do Cruzeiro aqui no Brasil, antes ainda de se tornar real, que é a moeda que a gente tem, né, nos tempos atuais. Principais índices, tá? A gente tem alguns índices de inflação, tá? A gente vai ver cada sigla, entender o significado de cada uma. Correção monetária, tá? Que é feita em cima desses índices. O controle da inflação, né? E a taxa básica de juros, que é o Selic, tá? Que é uma taxa aí básica de juros aplicado dentro do nosso mercado, né? Então, o que é inflação? É o aumento persistente dos preços em geral, tá? De forma resumida. Aumento persistente dos preços em geral. Isso aí na indústria, no comércio, na agropecuária, tá? Em diversos outros setores também. O aumento do preço de um produto não é inflação. Tá? Tem muita gente que confunde, né, o aumento de um produto com a inflação, né? Cada família tem a sua inflação. A inflação diminui o valor do dinheiro no tempo. Quanto maior a inflação, né, quanto maior esse índice inflacionário, menos tem valorização o nosso dinheiro no mercado financeiro, né? O real, a gente sabe que é um dinheiro que ultimamente vem sendo pouco valorizado aí no mercado internacional, né? A gente tem duas moedas potentes, como o euro, como o dólar, valendo infinitamente, né? Infinitamente superior à nossa moeda. As empresas querem aumentar os preços e o consumidor quer diminuir. Um dos motivos para que a inflação suba é a questão do aumento dos preços por parte das empresas, né? Quanto mais nós queremos diminuir, quanto mais nós pensamos, né? Nossa, a gasolina tem que diminuir o preço. Mas a gente sabe que isso nunca acontece, né, pessoal? Se vocês forem puxar o histórico de aumento de gasolina, do gás de cozinha e de vários outros produtos importantes para a nossa sobrevivência, eles nunca tiveram uma queda no valor original. A tendência é sempre aumentar. Ela estabiliza por algum tempo, mas aumenta, né? A passagem do ônibus é um exemplo comum, né? Tem que diminuir porque nós pagamos por um preço de
passagem de ônibus na qual ela não atende todas as nossas necessidades, e realmente não atende, né? Ônibus lotado, ônibus que atrasa a todo momento, né? Pessoa chegando atrasado. Oi, alguém ia comentar alguma coisa? Funcionário chegando atrasado, né? Por causa do atraso dos ônibus e etc., né? Então, isso não acontece, faz aumentar ainda mais, né, o valor da passagem, né? Então, esses são os motivos principais, né, que fazem com que haja um aumento persistente aí nos preços, de uma forma geral. O impacto que isso causa na nossa vida, tá? Empresa, aumenta-se os custos, dificulta o planejamento e investimento, afeta as contratações. Tá? Então, um índice que vocês vão ver mais para frente, ele trabalha, inclusive, com o nível de desemprego no Brasil, tá? Ultimamente tem aumentado ainda mais com essa pandemia, né? Então, a empresa, se aumenta os custos para que aquela empresa se mantenha no mercado financeiro, ela, de certa forma, ela vai ter que enxugar de alguma maneira, ou aumentando o valor final do produto para nós consumidores, ou, de repente, afetando, inclusive, em possíveis contratações dentro da empresa, né? Fazendo com que possíveis funcionários, né, que seja lá no alto escalão, esteja ganhando um valor muito alto, né, que de repente não tenha tanta importância para a empresa, né, ou principalmente que estejam lá no baixo escalão da empresa, né, na baixa estrutura da empresa, sejam mandados embora, né, sejam mandados embora. Então, isso acaba influenciando, inclusive, em índices que calculam a inflação dentro do nosso mercado financeiro, né. Trabalhador desatualiza os salários, né? Ou seja, a inflação está subindo, os produtos estão aumentando, porém, não há uma atualização nos salários de uma forma geral, né? Cada setor da indústria, do comércio, tem uma forma de calcular os aumentos percentuais de cada área, né? Seja ele um técnico em informática, seja um técnico em administração, seja ele de qualquer área. Tá? Então, precisa se atualizar também esses salários, mas não é o que acontece, né? Um exemplo clássico é o salário mínimo, né? Que acho que hoje foi para 1.040. 1.100. O salário mínimo é 98, né, não? Atualizar aqui, salário 1.100, né? Salário mínimo é 1.100 a 1.200. 1.100. Eu achei que era 90. Reajuste de 40. Reajuste de R$ 47,00. Oh, grande o que salário corresponde mínimo. a aumento de 4,7, né? Vamos ver se... Qual que era o salário mínimo anterior? Vamos lá. Salário mínimo Era anterior. 1.050 e pouco. Não sei. Não lembro. Olha, eu acho que era 900 e pouco. Ou R$ 1.000. Estava na casa dos 1.000 e pouquinho. Ó, 2016. Não, aqui só fala 2016. Vamos lá. Acho que era 1.052. Ô, professor, eu vou sair da aula e vou entrar de novo, porque tá meio travando aqui, tá? Tá ok. 1.045, né? Vamos lá pegar a calculadora. Professor, o senhor tá Reajuste travando é um- pra mim. Deve ser a conexão, Ailton. 1.045 foi comentado aqui que teve um reajuste de 4,27. Então, vamos ver se é isso mesmo. 1.045 vezes 4,27 dividido por 100. A gente tem um reajuste de 44,62, né? 44,62 mais 1.045, né? Que era o salário antigo, 1.045. 1.045, tem alguns centavos? Não, não tem. 1.045 certinho, né? Ok. Então, foi para 1.080, era para ser 1.089, e aí foi ajustado para 1.100, né? Eu lembro que na época
acredito que foi a Câmara, né, dos senadores, que, na verdade, não estou lembrado, acho que foi o presidente, né, que alterou, arredondou para 1.100 logo, mas era assim um valor bem irrisório, né, 4,27 de percentual, aí ele resolveu arredondar para 1.100, mas mesmo assim, né, a gente sabe com pesquisas atuais no mercado aí, né, que o salário mínimo ideal, né, se a gente for pesquisar aqui, salário mínimo ideal. Para famílias brasileiras seria de 5.315, né, que é o DIEESE, que é um instituto que calcula Oi. Professor, sua voz tá estranha para mim, eu não tô conseguindo entender direito o que o senhor tá falando. Deixa eu verificar aqui minha conexão aqui. Pessoal, não sei se... Deixa eu ver aqui minha conexão aqui, como está. O professor manja dos hacks também. Que isso. Não, o ping aqui tá você, conexão de vocês, enfim. Mas não fiquem preocupados, porque a aula está sendo gravada, tá? E a aula gravada, vocês não vão ter essa falha de conexão, ela vai sair limpinha para vocês, tá? E aí, caso não entendam, quando for uma parte importante, eu coloco lá no chat de texto, alguma coisa assim, tá bom? Então, segundo o DIEESE, né, que é um instituto que faz o cálculo em cima das necessidades de um brasileiro, né, qual que é a necessidade nossa? Alimentação, transporte, saúde, educação, correto? Então, se faz um cálculo em cima desses índices, né, desses 4 percentuais, esses 4 índices importantes para a nossa sobrevivência, e aí se estima aí o cálculo para que uma família, né, estruturada aí, pai, mãe e, vamos dizer, um filho ou 2 filhos no máximo, consiga consiga sobreviver, né, com esse salário de uma forma digna, né? E R$ 1.100 está bem distante do que o DIEESE completa, né, diz como ideal, né? Ai, professor, o salário mínimo. Sim. Com esses R$ 1.100 a gente ainda tenta investir. Com 5.000 dá pra gente, sei lá, pagar as contas, né? Colocar 3.000 de investimento, sei lá o que mais. Sim, exatamente, né? É o que prega o DIEESE. O brasileiro tem que ter uma vida digna, né, para que ele possa investir o capital. E o engraçado é que eu estava conversando essa semana mesmo, com a minha mãe, inclusive, e até outras pessoas que dizem que o tempo da escravidão, né, ela não acabou, né? E se a gente for parar para pensar, realmente não acabou, né? Por quê? Isso se chama sistema. Oi? Isso aí se chama sistema, professor. Isso, exatamente. Nós, das classes inferiores, temos que trabalhar para que a gente possa manter a elite, né? Quem que é a elite hoje? O Senado, né? Os deputados, o presidente, a indústria manipuladora, né? Os comércios em geral, onde tenha um grupo específico que domina as demais, né? Então, infelizmente, a gente precisa trabalhar para manter esse tipo de classe opressora, né, no Brasil hoje em dia. E se a gente for parar para analisar, realmente, o tempo da escravidão hoje não acabou, né? Hoje, um assalariado aí que vive de R$ 1.100, né, vive de um salário mínimo, se a gente for parar para pensar, ele sobrevive apenas para pagar as contas. Ele paga a conta de luz, ele paga a conta de luz, que já é quase R$ 200, ele paga a conta de água, que também vem um absurdo de caro, né? Mais R$ 50. Ele paga, geralmente, para poder, uns R$ 30 para poder colocar no celular e ter um tempinho de entretenimento, né? Vamos dizer assim, uns R$ 30, né? Dependendo, não dá para nada, não dá nem para uma semana. Vamos lá. Não sei. É muito difícil sobreviver assim.
Olha o gás, aí vem gás, vem um monte de Exatamente. Dava para sobreviver com salário mínimo. Acho que passou R$ 29 do salário mínimo. Isso. E a gente tem gás, né? Tem as necessidades básicas da pessoa, que ela precisa comprar alimento, ela precisa comprar produtos de higiene pessoal, né? Que Por isso que cada os vez brasileiros mais... estão tudo endividado. Não tem Isso, condição de ir, não. exatamente. Então, quando a gente vai no mercado hoje, não sai gastando menos de R$ 100, né? Já era o tempo. Eu lembro que quando eu me mudei para Goiás aqui, assim, em 2009, né? 2009, 2010, eu ia no mercado com R$ 50, a gente conseguia fazer uma feira boa, interessante, né? Não tão boa assim, mas uma feira interessante que você conseguia se manter durante a semana. Mas hoje em dia, com menos de R$ 100, e olhe lá, viu? Você sai bem triste do supermercado, porque as coisas aumentaram de uma forma gigantesca, né? Olha, professor, eu acho que o que contribuiu, não sei se o pessoal aí está acompanhando, mas o que está contribuindo para esses aumentos de preço é por causa da valorização do Bitcoin, esses negócios que estão acontecendo aí fora, do Elon Musk, essas coisas aí eu fui passando o tempo, é como vai desenvolvendo novas moedas e as antigas vai perdendo o seu valor, logicamente eles vão ter que aumentar para ver se recupera algum dos valores da antigamente. Isso, exatamente. Aí que eu ia entrar também falando de um detalhe para complementar essa fala, Patrick, é o seguinte: quanto mais procura pelos produtos, maior é o preço que o comércio em si, né, que as indústrias colocam em cima do produto. E outro problema que a gente encontra também, por exemplo, no tempo de colheita, né, um exemplo mais simples, no tempo de colheita lá do tomate, né, sei lá, do chuchu, da cenoura, no tempo da colheita da soja, por exemplo, no tempo que realmente é o tempo daquele vegetal, né, daquela fruta, o preço ele costuma a diminuir, né, porque é o tempo daquela colheita e tem muito produto para pouca procura, né? Aí o que acontece? Quando você não está no tempo de colheita daquele determinado produto, há bastante procura, porém, a gente não tem produto suficiente no mercado para atender essa procura. Aí o que acontece? O preço vai lá em cima, né? Já que vocês estão procurando bastante, beleza, então vou aumentar o produto para que, de repente, diminua essa procura, né? E ainda mesmo assim, tem gente que paga por esse produto, por precisar consumir determinada linha de produto, né? Então, também é uma causa, um fator que faz com que a inflação chegue no topo, né? Vamos lá, continuando aqui o material, né? Reduz o poder de compra, né? Com a inflação lá em cima, reduz o nosso poder de compra, aumenta-se a pobreza, né? Então, é o que eu estava comentando com vocês, né? A gente está realmente num tempo de escravidão ainda, né? E muita gente não enxergou isso, mas é como se a gente estivesse vivendo no tempo de escravidão, porém, sem estarmos presos, né? Ou tendo que dar satisfação para alguém, né? E se a gente for ver lá atrás, né? Os escravos, eles viviam do resto do poder da casa, né, dos brancos que tinham todo o poder e a riqueza, né? Então, hoje a gente vive basicamente na escravidão ainda, né? Só que tendo a diferença de que nós somos livres, né? Porém, estamos presos 8 horas diariamente, pagamos para apenas sobreviver, né? E não temos aí o mínimo que a Diese, conforme foi citado aqui, diz que nós tínhamos que ter um salário mínimo, né, de equivalente aí a 5 mil, né, 5.130, eu acho que foi colocado. Cadê aqui? Aqui, ó, 5.315.
né? Então, esse é o salário ideal proposto pelo DIEESE e que, infelizmente, ainda está bem longe de a gente chegar num patamar como esse, né? Causas da inflação, que eu acabei de comentar, inflação de demanda, né? Tem mais gente com dinheiro para comprar do que produtos disponíveis, demanda maior do que a oferta. Foi o que eu acabei de comentar com vocês. Tem muita procura, né? Porém, esse produto está escasso, está em falta. O que eles fazem? Aumenta, eleva o preço do produto para ver se a oferta, né, diminui. Ou seja, pessoas procurando por esse produto diminui um pouquinho, né? Inflação de Por isso que custos. o feijão tá tão caro. É por isso que o Oi? feijão tá tão caro. Isso. Porque provavelmente a safra não foi tão boa, né, para esse produtor e provavelmente não conseguiu produzir o mesmo que a safra anterior. Então, o que ele faz? Joga lá em cima, percentual de aumento do produto, e aí faz com que a oferta procura, né, ou seja, o brasileiro está tendo que aprender a comer outras coisas, né? Hoje, por exemplo, a gente está tendo que se acostumar com frango, com ovo, né? Porque a carne está elevado demais, né? Inflação de custos, aumento nos custos de produção, mão de obra, juros, dólar, etc. Então, até o relacionamento internacional entra nesses fatores aí. Inflação no Brasil. O processo inflacionário teve início no Brasil com a construção de Brasília, né? Então, desde lá da construção de Brasília, a gente já teve problemas com essa inflação. O governo emitia dinheiro para pagar as suas dívidas, né? Então, a gente tem uma dívida eterna, né, no mercado internacional, né? O Brasil passa governo, vem governo e nada de pagar essa dívida aí com os bancos internacionais, né? O empresário não confiava no governo e com isso aumentava sempre seus preços para não perder. Engraçado que todas as vezes que nós exportamos os nossos produtos, nós exportamos a um juros bem baixo do que é praticado aqui dentro, para que a gente possa vender o máximo, né? Consiga lucrar o máximo. Um exemplo clássico é a nossa gasolina. Lá para os Estados Unidos ou para outros países, a gente vende a preço de custo, praticamente, né? E aqui dentro do Brasil é praticado um roubo, um assalto aos brasileiros, né? Ou seja, a gente tem uma autossuficiência na produção de gasolina, na produção de petróleo, né? Nós somos autossuficientes em relação a todo o resto do mundo, por anos e anos ainda, e nós brasileiros não conseguimos aproveitar esse bem, essa riqueza do nosso próprio país em benefício a reduzir os preços, por exemplo, né? A gente tem na Venezuela aí, que é um país que está, na América do Sul, que está passando por vários problemas sociais, a gente tem a gasolina custando 40 centavos, 30 centavos o litro, tá? E aqui no Brasil a gente vê esse absurdo, né? Então, como empresário, né, vendo que o Brasil tem uma dívida internacional muito grande, ele não vem aqui para o Brasil abrir as grandes multinacionais, né, que vão gerar empregos, que vão gerar mais produtividade para o nosso país, né? Então, esses índices, eles calculam sempre a produtividade. Quanto mais empregados, quanto mais pessoas empregadas no Brasil, melhor é a produtividade no setor industrial e entre outros setores, e aí menor é o índice inflacionário, ou seja, o índice de desenvolvimento do país, né? O trabalhador saía para comprar assim que recebia o salário para não perder o dinheiro, né? O que é isso? O nosso dinheiro ele vinha perdendo valor por causa do aumento dos produtos, né? Então, por exemplo, um produto que há um certo tempo atrás custava X, com o aumento inflacionário, ele tende sempre a aumentar. Tá? Um exemplo clássico aí é o atual PS5, né? Que é o sonho de consumo aí da grande maioria. Hoje,
Hoje a gente não está podendo comprar ele logo de cara, né? Igual alguns realmente mete a cara e tenta adquirir o bem, né? Mas a gente está tendo que esperar um pouquinho essa questão do dólar, né? De repente dar uma queda, baixar um pouquinho e dar uma valorização melhor aqui de impostos aqui dentro do Brasil para ver se a gente consegue adquirir, né? Coisa de 2, 3 anos a gente talvez possa pensar em fazer um investimento futuro, né? Então aqui, né? O Brasil chegou a ter uma inflação de mais de 1000% ao ano. Se lá na década de 90, tá? 93, 94, a gente beirava uma inflação de 1000% ao ano. Com uma inflação de 1000% ao ano, né? Isso aqui é um exemplo do PlayStation 3 ainda, que hoje, né, naquela época, lançamento, né, valia 4.000. Hoje, né, se a gente fosse considerar a inflação, o equipamento ele teria o valor de R$44.000, né? Isso dentro de 12 meses, tá? Para você ver o quanto que o nosso dinheiro ele perde valor. Um valor que você investia na época de lançamento, R$4.000, a tendência é, se a inflação não fosse controlada, né? Então, hoje a gente tem aqui a inflação. Pelo sistema vigente no país, a meta de inflação será considerada cumprida se ficar entre 2,25, né, e 5,25. A meta da inflação é fixada pelo Conselho Monetário Nacional, CMN. Para alcançá-la, o Banco Central eleva ou reduz a taxa básica de juros da economia, a taxa Selic, que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Então, beleza. Hoje, a gente tem uma inflação, né, mais ou menos estabilizada. Mas naquela época, na década de 90, a gente tinha uma inflação muito alta, né, que se devia justamente à questão do Brasil estar devendo demais para os bancos estrangeiros, né, a falta de credibilidade do Brasil no mercado internacional, ou seja, nenhuma empresa, nenhuma multinacional queria vir aqui para o Brasil fazer investimentos, né, ou seja, empregos estavam em escasso mesmo para que houvesse um aumento na taxa de desemprego, né? E todos esses fatores aí, pessoal, faz com que a inflação chegue ao teto máximo, né? Então, como a inflação de 1000% ao ano, se hoje com R$50 você compra um tênis, daqui um ano com o mesmo valor, aqui ele colocou nenhuma baguncinha, né? Ou seja, nem um lanche, né? Então, se a gente tivesse a mesma inflação de 1000% em cima de um tênis que você fosse comprar de R$50, com R$50 hoje, se a inflação tivesse 1000% ainda, você não compraria mais esse mesmo tênis, né? Você teria que juntar um pouquinho mais, né? E bem mais, 1000% em cima de 50, né? 50 vezes 1000 dividido por 100. Então, o tênis hoje custaria R$500, né? 1000% a mais, gente. Olha, pensa que absurdo que é, né? E se a gente for parar para pensar hoje, né? Um tênis de marca e razoável, você não compra por menos de R$100 hoje, né? Hoje é 200 para cima, né? Então, tá bem condizente com o que está falando aqui. Realmente é um índice muito alto, né? Deixa eu ver aqui. Pessoal, vai ter que ter paciência hoje, tá? Assistir a aula depois para tentar pegar melhor aí por causa da conexão, tá? Felizmente aí a conexão hoje está atrapalhando a gente, tá? Mas paciência, assiste depois, tá? E aí qualquer dúvida, depois pode me perguntar, sem problemas. Principais índices, né, de inflação, vem trabalhando para calcular, medir a inflação no país. Né, que é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor, mede a inflação das famílias com renda entre 1 a 8 salário mínimo. Né? Então, aquilo que eu comentei sobre o DIEESE. O DIEESE é um centro de estudos em estatísticas que
em cima das necessidades da família brasileira, calcula aí qual que é o melhor para que todos vivam de forma digna, né? Então, o INPC, ele trabalha justamente com esse índice, com esse percentual em cima do rendimento das famílias. O IPCA, que é o índice de preço ao consumidor amplo, mede a inflação das famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos. Tá? Então, cada um trabalha com uma faixa etária diferente, conforme o rendimento, né, dessas famílias. E o índice geral de preços, que é o IGPM, que é o mais conhecido, né, trabalha com o índice geral de mercado. Ele mede a inflação do consumidor, do atacadista e da construção civil. Tá? Então, esse índice, que é o IGPM, ele vai pegar vários fatores que estão acontecendo no setor atacadista, né, no setor de construção civil, se houve algum aumento no preço de custo de algum material, etc. E aí todos esses fatores são calculados para medir esse aumento ou não da inflação. Tá? Principais índices, os índices são calculados sempre de 12 em 12 meses, né? Ou seja, anualmente é dado um percentual X por esses institutos, né, por esses índices, que vão calculando aí o valor, né? Então, sempre tem um aumento, tá? Então, sempre no ano seguinte a gente tem um percentual diferente, né? Correção monetária, correção do valor de renda de acordo com a inflação do período, tá? Correção de salário não é aumento, tá? É algo que realmente tem que acontecer pela questão do mercado, né? Hoje, um salário mínimo de 1.100, ele não é o suficiente mais para que, de repente, a família brasileira aí, né, pai, a mãe e os filhos possam ter uma vida digna, com saúde, com educação, com alimentação, com transporte, né? Então, essa correção ela é feita de acordo com as necessidades das famílias, né? Não porque, de repente, correção do valor de renda, né, de acordo com a inflação, que seja um aumento, não. É por causa da necessidade realmente dessa família ter esse aumento percentual. Salários devem ser corrigidos pelo INPC ou IPCA, né, que são dois institutos também que fazem a pesquisa. Quando eu falo instituto, pessoal, lá no site do IBGE, não sei se eu já mostrei para vocês esse site, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? Aqui a gente tem, na parte de estatísticas, a gente tem os dados separados por população, né? Trabalho, educação, saúde. A gente tem aqui o comércio, né? Indústria e construção, preços e custos, tá? Então, tudo aqui que você precisar de, por que está aumentando tanto? Né? Aí tem esses estudos aqui feitos aqui em cima, né? Por exemplo, se eu abrir aqui, vamos lá abrir, vamos abrir aqui preços e custos, tá? Preços e custos, aqui, ó, IPCA, tá vendo? Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é o que foi citado aqui justamente dentro do material, né? Aqui, ó, IPCA, tá? Então, vou abrir aqui nesse subtema. Então, o que é? O Sistema Nacional de Índices de Preço ao Consumidor, CNIPC, produz contínua e sistematicamente o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, que tem por objetivo medir a inflação de um conjunto de produtos e serviços comercializados no varejo, referentes ao consumo pessoal das famílias. Esta faixa de renda foi criada com o objetivo de garantir uma cobertura de 90% das famílias pertencentes às áreas urbanas, de cobertura do Sistema Nacional de Índices de Preços do Consumidor. Tá? Este índice de preços tem como unidade de coleta estabelecimentos comerciais de prestação de serviços, concessionária de serviços públicos e internet, e sua coleta estende-se em geral do dia 1º ao 30 do mês de referência. Tá? Então, isso aqui é um índice que é colhido de forma
mensal. Atualmente, a população objetivo do IPCA abrange as famílias com rendimento de 1 a 40 salários mínimos. Qualquer que seja a fonte residente nas áreas urbanas das regiões de abrangência do SNIPC, as quais são regiões metropolitanas de Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, né? Pegam as principais capitais, né? E aí medem esse percentual. Tá? Assim como toda pesquisa em estatística, pessoal, não vai abranger 100% da população, tá? Isso nunca vai acontecer. Então, eles pegam características de uma determinada parte da população, né? No caso aqui, vai estudar os rendimentos das famílias que estejam de 1 a 40 salários mínimos, né? Pegar uma parte principal dessa fatia e fazer os levantamentos, né? A pesquisa, né? Então, vai verificar o Cadastro Nacional de Empregos, né? Verificar lá, ó, em Goiânia tem tantas pessoas empregadas, tem tantas pessoas que ganham na faixa de 1 a 40 salários mínimos, né? E aí vai pegar as características principais dessa população e fazer os índices de acordo com a necessidade dessa população, né? Saúde, educação, transporte, alimentação, tá? E aí fazer um índice adequado, né? Janeiro, que foi o período dia 30/12, né, do mês do ano anterior, até o dia 28/1. Tá? Isso aqui foi um calendário de coleta. Deixa eu ver aqui se tem algumas informações aqui. Tá aqui é só o calendário, tá? Vamos clicar aqui em Downloads. O IPCA, né? Tem até o INPC também. 1996, 2003, 2009, 2018. Vamos lá. Vamos clicar em atualização de valores. Clicar aqui em atualização. Tá? Todos esses dados são disponíveis e tem acesso livre por qualquer um. Tá? Qualquer um pode vir aqui e verificar essas informações. Deixa eu até extrair aqui para ver se a gente consegue encontrar alguma informação importante. Aqui, atualização. Aqui, atualização. Atualização de valores. Está em formato doc. Normalmente vem em formato de planilha, né? Então, aqui é uma nota, né, explicativa sobre os ajustes, exemplo de cálculo e reajuste de valores utilizando o IPCA. Suponhamos R$100 em julho de 1999. Em março de 2000, este valor passará para 104,67. O que aconteceu aqui? Calculou seu acumulado de agosto de 99 a março de 2000. Né? Então, aí foi colocado aí um índice. Número de índice de março de 2000, dividido pelo número de índice de julho de 99. Tá? Aí se deu o índice atual. Aqui está em cruzeiro ainda, né? Os valores, tá? Então, aqui, ele dá uma normativa, né? Uma nota explicativa de como foi achado esses valores, né? De acordo com o período estipulado aqui. Tá? Então, tem várias informações aqui, pessoal, no site, que vocês podem encontrar de acordo com os índices, né, de acordo com os anos. Ó, tem desde 96, 2003, isso está bem desatualizado ainda, a gente não tem nada de 2021, né? Pode ser que seja lançado algo ainda, né, atualizado. Então, aqui, vamos ver aqui, abril de 2021, clicar aqui em tabelas.
variações por regiões e grupos, tá vendo? Abril de 2021, ó. Índice geral, alimentação e bebidas. Aí tem o percentual de aumento em cada região, né? 0,40 percentual, 1,25 de aumento, 0,73. Tá vendo que cada região aqui tem um percentual diferente, né? Habitação também. Então, aí, habitação implica em valores como aluguel, né? Aluguel, compra de imóveis, né? Artigos de residência, vestuário, transporte, saúde, despesas pessoais, educação, comunicação, né? Comparação dos resultados do mês com o mês anterior, né? Março de 2021. Então, a diferença de um mês para o outro, pôde perceber que no Brasil, de uma forma geral, né? A gente tinha em março um percentual de 0,93, e aí houve uma queda, né? Nesse percentual de aumento. Rio Branco. Tá? Então, aqui você consegue ver o antes e o depois, né? Resultados por subitem. Deixa eu ver aqui em Goiânia. Aqui. Vamos lá. Vamos ver em Goiânia. Ué, Goiânia não aparece aqui. Rio Branco, Aracaju, aqui, Goiânia. O percentual estava 1,46 em março, em abril houve uma queda aí, né? Os números de Goiânia tá bom. Lá no outro também, Goiânia tava com os números poucos. Na outra tabela. Pois é, Brasília, ó, 0,05, né? São os que menos tiveram aumento percentual. Mas Brasília já é caro o custo de vida por lá, né? Então, assim, 0,05 já não é nada em relação ao que já se tem lá no cenário, né? Enfim. Então, aqui, pessoal, aqui vocês conseguem verificar realmente essas informações, né, com vários índices, né, acerca desses dados estatísticos aqui, educação, saúde, né? Então, tem coisa bastante interessante aqui para a gente tentar entender esses aumentos, né? Por exemplo, na saúde, aqui ele traz algumas informações da evolutiva da doença da Covid, né? E aí esses dados fazem com que os governantes, né, ou com que os ministérios responsáveis por cada área tomem algumas atitudes, né? Então, se a economia está tendo uma inflação no percentual aumentando dentro do país... Oi? Professor? Sim, Ael. Porque o meu travou. Dá uma ligada aí. Não entendi a parte minha. Tá. Então, por exemplo, aqui a gente tem dentro do site do IBGE, a gente tem vários dados estatísticos que fazem com que os ministérios, né, com que os governantes tomem algumas decisões importantes para que seja solucionado aquele problema, né, na parte da educação. Se a gente está tendo mais taxa de analfabetismo, o que o ministro da Educação pode fazer por essas pessoas para que essas pessoas não fiquem nessa taxa percentual tão grande de analfabetos aqui no Brasil, né? Na saúde, Covid, pessoas morrendo todo mês, né? Todo dia. O que o ministro da Saúde pode fazer para que seja controlado essa doença dentro do país, né? Então, são dados que o IBGE traz aí, que traz abertamente para qualquer pessoa, né? Para que a gente possa trabalhar em cima desses dados e resolver alguns problemas dentro da nossa sociedade, né? Ok. Os principais índices, né? Como é calculado o índice, vocês já viram, né? O valor anterior, aí lembra daquela fórmula para calcular juros simples e juro composto, né? 1 mais o índice percentual, né? Esse 1 vem da fração de 100. Então, a correção é aplicada dessa maneira, né? O valor que você tinha anterior ao aumento, entre parênteses 1 mais o 0, nesse caso 643, que é o índice que foi aplicado naquele período, né? Como nós podemos ajudar a controlar essa inflação, tá? Reduzindo o
consumo. Como assim, professor, reduzir o consumo? Bom, se nós temos a questão da oferta, né, que é a procura por esses produtos, e mesmo assim ainda tem pessoas que mesmo com o índice lá em cima desses produtos continuam a consumir, o contrário, para fazer com que realmente o produto caia um pouquinho, é que realmente a gente não busque adquirir esses produtos, procure por outros mais em conta, né, ou fazer a adaptação de consumo, né, para que o mercado passe a estagnar novamente, né, passe a estabelecer um produto com um custo menor. Né? Então, reduzir o consumo, pessoal, por incrível que pareça. Tá? As famílias, o governo, as empresas consomem menos. Tá? Isso faz com que a inflação fique controlada. Aumento dos juros. Né? Isso reduz o crédito e o consumo. Quanto mais a taxa lá em cima dos juros, né, aumento da inflação, aumento dos juros, por exemplo, a gente tem aumento na busca do crédito. Né? Hoje, para você fazer um empréstimo bancário, né, ou pelas grandes financiadoras aí no mercado, a gente precisa sempre tentar buscar pela menor taxa de juros. Né? E hoje, com esse aumento, faz com que o brasileiro procure, por não ter, né, no mercado disponível uma taxa menor, faz com que ele busque e pegue pela primeira que ele acha, né, e que acaba sendo mais caro, né? Diminuição dos gastos do governo, né? A inflação controlada pela diminuição dos gastos do governo. Quanto menos o governo investe aí no setor de educação, na saúde, né? E se tem uma diminuição nos gastos de uma forma geral, a gente tem uma inflação controlada. Mas como fazer com que o governo gaste menos, né, pessoal? A gente precisa ter saúde, a gente precisa ter educação, a gente precisa ter um transporte digno, né, de qualidade. Então, bem complicado, né? Desvalorização do dólar. Quanto mais o dólar está lá estagnado, ou em baixa, mais valoriza a nossa moeda e a inflação aí consegue ser controlada, né, e tem uma decaída. Pressão dos consumidores, consumo de similares, exemplo, trocar carne vermelha por peixe, né, é o que a gente está fazendo, né, é o que a gente está sendo forçado a fazer hoje em dia. Raramente a gente consegue colocar carne, né, no cardápio hoje nosso, raramente, quando coloca, é algo assim raro, né, então está se trocando. Tem que comer pouco. Comer pouco, exatamente, pelo frango, né? Trocando por algo similar que não vai pesar tanto no nosso orçamento no final das contas. Não, né? eu tô quase criando pena de tanto comer ovo e frango. Aumentando a produção. As empresas produzem mais e com isso os preços caem, né? Então, a alta produção também faz com que os preços acabem caindo, né? Ou seja, quanto mais produtos a gente tem no mercado para que sejam colocados à negociação, né, à venda, menos é o produto. Né? O contrário faz com que a inflação... Ô, professor. Sim. Eu tenho uma pergunta. Por que a gente tem um dos maiores... Sei lá, quando a gente tem muita petróleo nessas coisas, como que a gente tem uma gasolina tão cara e quem não tem quase nada de gasolina compra uma gasolina tão barata? Quer saber como é que é isso? Simples de responder. Corrupção no nosso Brasil. Como assim? Enquanto nós tivermos governantes, enquanto nós tivermos o Senado, né, com os deputados tendo essa mentalidade de querer só para si e não pensando na população de uma forma geral, e infelizmente a gente vai ter esses aumentos decorrentes a todo ano, né? É corrupção. A única explicação para esse tipo de situação aqui no Brasil é essa, Elton. Infelizmente, eu não consigo... Oi. O que esses caras ganham com a corrupção? Tipo assim, os outros países dão dinheiro para esses caras específicos e eles, sei lá, implantam assim corrupção, Não entendi a pergunta, Elton.
Tipo, vamos supor, tem uns vereadores, deputados e tal, senadores, aí os caras pagam pra eles fazer essas cagadas aí, é? Aí eles saem ganhando e a gente perdendo. Isso é porque, assim, o mercado nosso financeiro, ele é regulado pelas leis que são tramitadas aí na Câmara, né? Então, senadores, deputados, eles que são responsáveis são dessas leis, né, pela aprovação de projetos ou não, né? Então, se determinados projetos sociais ficam de lado, né, índices e preços aumentam constantemente, tá? Então, esses aumentos que a gente tem hoje no mercado são regulamentados diretamente pelo Banco Central, né? E o Banco Central ele tem relação direta aí com os nossos governantes, né? Infelizmente, a gente depende deles. Em vez do povo roubar do povo lá de fora, vender mais caro pra eles, eles querem roubar dos brasileiros. Então, velho, eu não entendo isso. Vender tipo, mais caro pra nós, e, tipo, não se ajuda. Exatamente. Mano, era só pra Mas Os porque governos procura- políticos, né? Isso. A procura desses produtos, petróleo, da gasolina, do etanol, ela está sendo maior aqui dentro do que lá no comércio exterior. Não tem aquele negócio que a gente acabou de comentar, quanto maior a procura, maior é o preço. E lá fora, a procura ela não é tão grande. Então, o que tenta fazer esse parâmetro, né, que é desumano, aumenta para nós e diminui para o pessoal lá de fora. A procura lá fora, ela é menor do que a interna aqui. Professor, o dono da Petrobras como é que fala? É a presidência, é? Não, existe um nomeado que pode ser feito pela presidência e deve ser feito, né? Então, por exemplo, atual presidente da Petrobras. Ele é de confiança do presidente, tá? Então, Só podia ser, né? Que é anterior, general. ele não era... o anterior, ele não era nenhum recomendado por parte do governo, né? Então, o que aconteceu? É uma tentativa do atual governo de fazer com que esses aumentos que estavam em cima do gás de cozinha, né, da própria gasolina, não diminuíssem, mas ficassem estagnados durante um período, para que não houvesse aumento, né? A gente já sabe que diminuir não vai diminuir nunca. Isso é histórico. Não há diminuição de preço de percentual algum. Pelo contrário, só aumenta, né? Então, a intenção é que fique estagnado por um período X, para que não haja esse socorro, né, entre aspas, no mercado financeiro aí por parte do consumidor, né? Professor, Então, sim. Agora no momento eu só queria que a gente tivesse aquelas excursões, sabe? A gente vai visitar o lugar. Eu queria visitar a Petrobras para eles me explicar por que a gente compra muito caro e sendo que a gente que tem um produto na mão. Eu não entendo. Sim, verdade. É uma explicação que infelizmente vai demorar a acontecer, né? A gente tem um mercado aí de como se diz, com a palavra que eu posso colocar, mercado que vai muito de acordo com os interesses, né? O jogo de interesse, e a política ela sobressai muito, né? Infelizmente. Então vamos lá. Taxa de juros, Selic. Aqui, né? O cofre do banco contém apenas dinheiro. Você ficará frustrado se pensar que nele encontrará riqueza, né? Carlos Drummond de Andrade, tá? O que ele quis dizer com essa frase? Não adianta nada, né? Eu não sei se foi uma pergunta que vocês fizeram na aula passada, que é a questão professor, por que não faz a Casa da Moeda, então, imprimir mais dinheiro? A questão da impressão de mais dinheiro no mercado não adianta de nada, porque a nossa moeda ela está pouco valorizada. E se ela está pouco valorizada,
automaticamente, quando a gente imprimir mais moeda e disparar aí dentro do mercado, né, fazer com que ela tenha uma rotatividade maior, o dinheiro automaticamente vai sumir em pouco tempo, né? Então, quando a gente tem valorização dos produtos, a gente tem pouca valorização, né? Quando eu falo valorização dos produtos, em sentido do preço, né? O preço aumentar demais. A gente tem pouca valorização do nosso dinheiro. O dinheiro rapidamente some de circulação das relações aí de venda, né? Então, quando o Carlos Drummond disse essa frase, ele quis dizer nesse sentido, né? Da questão da Casa da Moeda, né? A gente acha simples, né? Acabou o dinheiro circulando no país, vai lá, o Banco Central imprime mais. Não é bem assim que funciona, né? A gente precisa ter todos esses índices ajustados para que todos sejam beneficiados, tá? Não só a indústria, não só o comércio, mas como os que estão consumindo, né, os consumidores de uma forma geral também, tá? Então, quando a gente acha que o Banco Central lá tem cheio de dinheiro, né, pode imprimir a qualquer momento, não é bem assim que funciona, tá? O dinheiro só circula de acordo com a necessidade do país, de acordo com os índices, né? E aí você ficará frustrado se pensar que nele encontrará riqueza, né? Não é bem assim que acontece. Essa riqueza ela não é distribuída de forma igualitária dentro do nosso país, né? Tem poucos percentuais, né, de ricos dentro do país, a gente tem uma grande massa ainda entre uma massa intermediária, né, e a massa que realmente está em uma extrema pobreza, né? O que acontece, que é o que eu falei com vocês desde o começo, nós estamos sim dentro da escravidão, só que a única coisa que diferencia é que nós não estamos presos. Nós temos uma liberdade, entre aspas, né? Diariamente a gente precisa cumprir várias coisas para que no final do mês a gente possa sobreviver, né? E não viver de forma digna. Tá? A gente está muito longe aí de vivermos dignamente, né? Bom, beleza, pessoal. Então, esse era o material que eu queria conversar com vocês, né, na aula de hoje. Tem várias coisas, a gente pode ficar aqui uma disciplina falando de inflação e etc., né? Tem vários detalhes que poderiam ser mostrados. Eu acredito que nas próximas disciplinas, né, quando vocês estiverem lá com contabilidade, outros assuntos relacionados à matemática, né, não tem como fugir de inflação, né? Eu acredito que vocês vão ver com mais detalhes aí nas próximas disciplinas, tá? Eu queria trazer com detalhes com vocês a relação do exercício, né? Que já está disponível lá no Google Class. A atividade de hoje chama função conte-se, função se, trabalhando com os operadores e o ou, e o soma-se, que também vem da função lógica, né? Ele vai fazer uma soma se atender a um determinado critério, né? O se vem das condições que a gente viu na aula anterior, tá? Lá na apostila de vocês, vou pegar aqui a apostila, que é essa apostila de Excel avançado, né? Que eu já disponibilizei aqui no Google Sala de Aula, né? Então, se você pegar lá desde os primeiros dias que a gente começou a ver gestão financeira, né? Tem a cartilha, aqui, ó, materiais, planilhas eletrônicas, né? Aí tem aqui a apostila de Excel avançado, tá? Então, aqui na página, como não tem um número aqui no canto da folha, né, eu me baseio aqui pelo que o programa que abre o material, ele está falando, tá? Página 40. Tá? A gente tem 2 exemplos, que inclusive são os exemplos que vocês vão ter que resolver aí, né? Como atividade de hoje. Deixa eu voltar lá e abrir a atividade. Aqui é o material, aqui embaixo a atividade, né? As instruções. Tem um arquivo, tá? À medida que vocês forem abrindo,
Não se esqueçam de fazer uma cópia para não acontecer aquilo que a gente viu na primeira vez, né? Alterou um, automaticamente dispara para tudo, tá? Então, não se esqueça de fazer uma cópia antes, tá bom? Então, vou abrir aqui. Fazer uma cópia, né? Eu estava falando de fazer uma cópia, vou fazer uma cópia para não alterar isso daqui. Ah, tá, porque eu já estou com ele aberto aqui. Ok, então quando vocês abrirem o arquivo, vocês vão encontrar aí planilha 1, 2, 3 e 4, tá? Com base no que a gente tem na própria apostila já exemplificada, tá? Então eu vou fazer junto com vocês, tá? E depois vocês vão fazer no mesmo processo. Replicar para que vocês possam aprender como que funciona as fórmulas, né? Então, neste exercício que vocês vão ter que fazer, que é a planilha 1, vocês têm como exemplo aqui na própria apostila, na página 40, tá? Então, digite a planilha abaixo, que ao final deverá ser salvo, né? Então, o nome não precisa colocar igual, você já tem pronto aqui, né? No exercício que eu coloquei hoje. Então, a gente tem aí como parâmetro a função e, né? Professor, hoje vai ter intervalo? Sim, vocês preferem tirar um intervalinho para descansar um pouquinho? Só pra nós colocar a comida no prato pra comer. Tá bom. Então, 8h47 neste momento. Vamos tirar até 9h02, tá bom para vocês? Sim. Então, beleza. Pode ser. 9h02 nós voltamos e aí a gente faz exercício junto com Aproveita e vocês. dá uma olhada tá na bom? internet, porque tá impossível assistir a aula da gente aqui, professor. Tá bom. Pode deixar. Até mais. Pra mim tá então. de boa Daqui a até. pouco. Então tá bom, valeu. Vou sair aqui.